Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu vou mostrar para vocês hoje a minha rotina aqui no meu trabalho. Geralmente começa sempre com bastante organização. Nunca falta serviço, isso não acaba, não termina, e que é normal, acho, não sei se é toda a área. Ou você começa ele na parte da manhã bem mais cedo, antes de abrir, um pouco mais cedo, né? Antes de abrir. Vamos lá, né? Vou mostrar para vocês essa rotina minha de hoje. Começando aqui, deixa eu ver o que tem de interessante. Muita desordem. Hoje amanheceu o dia com a chuva daquele modelo. Chuva, chuva, chuva. Aqui tem que proteger para a água não entrar aqui dentro. E hoje ela tá vindo forte. Então já é outra situação, né? Que a gente vai lidando. Quem tem seu próprio negócio tem que lidar com ela todos os dias. Todos os dias vocês vão ter uma surpresa. E a chuva, independente, ela é bem-vinda, né? Por conta do calor que é. Aí, ó, tem a única barbearia que tem um lado de frente. Acho que não é a única não, mas a minha também tem. Vou guardar esses equipamentos aqui, né? Não sei se vai dar para vocês verem, mas a água tá a água tá praticamente aqui já. Mas nós temos uns esquemas aí que resolve isso daí. Bom, a salvação minha aqui é a salvação minha aqui é a porta de vidro, porque se não tava enrolado. Deixa eu mostrar a quina aqui, já tá na beira. Eu ia lavar lá na frente, mas como é que faz, né? Já lavou. E o pessoal não anda devagar aqui não. Passa pra encharcar mesmo. Agora vai dar pra ver. Vamos pegar um carro, na hora que o carro passar, vai dar pra vocês verem, ó, como que é. Uma rotina de uma barbearia. Geralmente durante o ano não chove tanto assim não. Hoje tá mais. Já era de se esperar, na verdade, tá atrasando demais a chuva.
embora, né? Continuar com essa trabalheira doida aí. Geralmente eu fecho a porta de manhã cedo e ligo o ar porque é muito quente aqui dentro. E assim, hoje tá chovendo, né? Tá ok, tá de boa, a gente vai, tá legal. Nós vamos deixar aberto. Por enquanto, né? Tem essas faixas aqui, ó. Que eu estendo lá todo dia de manhã, essas aqui. Só que se lá agora o pessoal passa de carro e próximo da beira do asfalto jogando água, então vamos ter que esperar. A gente vai cuidando aqui da parte interna, tá? Essas daqui são algumas toalhas que eu vou levar para lavar. Sempre tem que levar para casa, porque lá eu tenho a máquina, né, de lavar e tudo mais. Essa vai ser uma dica muito boa para vocês, porque quem não faz, né? Se você tem espaço no seu local de trabalho, tenha algo lá para estar lavando essas na próprio trabalho mesmo, próprio estabelecimento. O que eu aprendi com o passar do tempo é o quê? Que não é bom a gente estar levando nada do trabalho para casa e nada de casa que contém na casa para o trabalho, né? A não ser você mesmo. Nem sempre a gente faz, na verdade, a gente quase nunca faz o que a gente realmente quer fazer. A gente faz o que tem que ser feito, né? E é assim que é fazer o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. Bom seria, né, se a gente pudesse fazer só o que a gente quer, né? Mas nem tudo é como você quer. E é assim que é. Vamos lá? Dar uma varridinha, né? Porque sabe comer. Sabe comer. Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. O dia de hoje aqui sempre é muito imprevisível, sabe? Se o movimento vai ser maior ou não, é imprevisível. Por que eu falo isso? Porque quem é comerciante vai entender bem rápido isso. O comércio, ele é relativo, não tem uma certeza. Você pode ter uma base, igual se vai chover ou não, igual olhar o tempo, né? Aí você pode ter uma base se vai dar ou não. Tem segunda, por exemplo, que é melhor do que alguns sábados. Alguns sábados são muito, muito bons. E alguns sábados você sai para trabalhar naquele ânimo de que vai ser daquele modelo, faturamento. E não, uma problemática é essa. Por que o comércio tem que estar sendo aberto com frequência? Porque você nunca sabe o dia que vai ser bom ou não. Não quer dizer que você tem que estar lá todos os dias, né? Porque a gente não é de ferro. Mas precisa do comércio, não de você estar lá no seu comércio.
Mas o pequeno é mais difícil, né? Porque o pequeno ele sempre sofre mais todas as divergências de um comércio. Sempre. Porque ele não tem capital, ele não tem as informações todas, porque a grande empresa ela já domina tudo isso que eu estou falando. De que tem dias melhores, de que tem dias mais fracos. Eles conseguem fazer tabelas, eles conseguem ter equipe para suprir, eles vão escalonar, vão intercalar funcionários e tal. O pequeno não. Por exemplo, ele dá um sábado e ele adoece, você trabalha sozinho. Ou você pensa assim, não, segunda vai ser fraco, eu vou trabalhar nesse sábado. Aí segunda eu tiro uma folga. Aí surge o que eu acabei de falar para vocês agora, a segunda seria melhor. Não é uma verdade absoluta. Isso é relativo, como eu falei mais cedo. Mas acontece. Aí você não vem trabalhar e aí? O grande, ele vai ter escalado, vão ter pessoas ali. Eles trabalham com mais de segurança. O pequeno, até que ele entende isso, tudo isso leva muito tempo. Ah, mas existe curso de administração, de gestão. Existe. Concordo, mas e aí? Você me diz o seguinte, você está preocupado com a energia, com o aluguel, com a internet, com as despesas, com os gastos, com as percas, com os danos, com as manutenções. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar lá dentro do seu comércio. Lá, todos os dias. Como é que você vai sair para fazer curso? Ah, você faz antes. Mas antes você não estava trabalhando de CLT, alguma coisa assim, para pagar as contas? Ah, mas aí você junto. Eu fiz muitas dessas coisas que eu tô falando. Talvez muitos nem fizeram, nem vão fazer, porque alguém que tem maior dificuldade do que a que eu tive, não que eu não tenha tido, e não que eu não tenha até agora, mas ainda se torna mais difícil de pensar em guardar, de pensar em juntar, ou até de poder pensar, para te falar a verdade. Até de pensar. Porque a cabeça da gente, ela é... Quando você tem muita informação, é isso que eu estou tentando passar para vocês. Quando vocês têm muitas informações acumuladas, preocupações, vamos ser mais claro, né? Quando vocês têm muitas preocupações, como é que você vai conseguir raciocinar? Se vira, né? Que é o que diz o ditado, um ditado bem válido para os nossos dias: se vira, dá seu jeito, dá seus pulos vulgarmente falando. E é assim que a banda toca. Então para alguns vai ser mais difícil. Então não tem receita? Tem, eu não vou discordar. O que eu quero dizer com que tem receita? Tem um caminho que todo mundo trilha se fizer daquele jeitinho. Mas nem todo mundo tem acesso à informação. Senão todo mundo fazia. E também não quer dizer que se você tem a receita vai dar certo, porque o tempo e o imprevisto, ele sobrevém a todos. Então, uma coisa pode acontecer, um imprevisto que você não estava esperando. E aí? Então, se você tem alguma história aí parecida com a minha, se você tem passou por alguma coisa, ou está passando, ou pretende passar por essa experiência de ser dono do seu próprio negócio, ser seu próprio patrão, comenta aí, deixa aí nos comentários aí, que depois eu vou dar uma olhada e ver sua experiência e ver. É isso aí. É isso aí. Tamo aí, nessa daí. E é uma rotina diária, tá? Não tem essa não. Eu costumo falar com algumas pessoas o seguinte, quando você é CLT, você tem a visão de CLT. Pensa que é difícil.
Então era bom que todo mundo tivesse essa experiência em algum momento da sua vida de ter seu próprio negócio. Vou citar 2 exemplos. Vocês já viram pessoas que trabalham para os outros dizer que ele enriquece o patrão e o patrão nunca está satisfeito com o funcionário e o funcionário nunca está satisfeito com o patrão. Mas quando eu trabalhava para os outros, eu não tinha responsabilidade que eu tenho hoje, nem 10%, para falar a verdade para vocês. O que eu quero dizer com isso? Você tem que cumprir seu horário, suas obrigações, suas tarefas ali diárias, você tem uma rotina. Cumpriu com elas, é ir para sua casa e se pegar fogo lá, tá tudo certo, não é problema seu. Se explodir lá, não é problema seu. Se estragar os equipamentos, não é problema seu. E nem se for. Aquilo que eu falei que quem trabalha para os outros não tem, ele tem. Então, se você tem um comércio e ele dá um problema lá dentro, no horário de funcionamento, de atendimento, os funcionários que você tem lá vão ficar de braço cruzado, porque eles não têm o que fazer e você tem que resolver. 24 horas. Qualquer problema que tiver, vocês vão ter que resolver. Seja jurídico, que é o que minha mãe dizia, preto no branco, né, que é o documento, caneta no papel, preto no branco, caneta no papel, documento. Seja danos que todos os dias tem, seja uma coisa que estraga, que queima, isso é praticamente todos os dias. Eu posso até estar dando uma exagerada, mas é uma lâmpada que queima, é um equipamento que queima, é um curto-circuito, é algo que dá mau funcionamento. E isso é em casa também. Eu observei que tem esse padrão de comportamento que se repete de coisas em casa. Às vezes você está tudo novinho lá e queima uma coisa, um equipamento ou outro em casa, um chuveiro, uma resistência, um liquidificador. No trabalho é a mesma coisa. No carro, na moto, vocês têm carro, vocês têm moto, vocês têm bicicleta. Se você tiver um patinete, você sabe que é assim. E é assim a empresa. Mas é você que é o resolvedor de problemas. Não tem ninguém, não adianta chorar nem nada, não. Internet, às vezes você tem internet e dá uma falha. Você depende dela para passar a conta, o cartão dos seus clientes, etc. Então, se cai, você tem que saber o que fazer, né? Resolver. Tem que resolver. Se vira, dá seu jeito. Aqui, hoje em dia, eles estão dispondo algumas máquinas que passam. Eu não sei se sempre foi assim, tá? Eu tô falando porque eu não sou dono da verdade, como eu sempre falo. Eu não sei de tudo, né? Não sei de tudo nem de todas as coisas, mas um exemplo aqui é o seguinte. A máquina, ela tem uma que eu tenho, pelo menos, ela tem um chip e ele funciona. Se cair a rede aqui, o Wi-Fi, ele vai continuar funcionando. Normal. Nem eu sabia disso, eu vim descobrir isso há pouco tempo. E aí, isso te salva, porque se você confiar só na Wi-Fi de normal, e esse aí tudo você vira e dá seu jeito. Agora, quando você trabalha para os outros, não, você só tem que ir lá e fazer o que você tem que fazer, seja independente do que seja. Não estou desmerecendo que eu trabalhei, eu sei que é canseira. Cumprir horário, às vezes você quer ir para algum lugar ali, aquela data não te permite e tal, mas aí é equilibrar, né? Você vai ter que equilibrar, porque a vida é assim. A vida é assim. É feita de escolhas e hoje eu não te falo que um ou outro seja ruim, por quê? Porque eu tinha muita tranquilidade. Quando, tipo assim, eu saí do trabalho, chegava em casa, era aquilo ali, eu ia fazer o que eu bem entendi, o que eu queria. Agora você tem que fazer o que tem que ser feito todo o tempo. Eu vou embora pra minha casa, eu fico aqui com a cabeça, que nem sempre, né? Só que eu sei que se eu não fizer hoje, aquilo vai continuar lá amanhã pra eu fazer, tá?
chuva, muito chuva. Nunca termina. Nunca termina, nunca acaba. Nesse sistema aqui, acaba não. E você, com o tempo, você vai lidando melhor, sabe? Com as situações, as circunstâncias, com os perrengues, né? Como nós falamos aqui. Com as dificuldades e vai aprendendo a lidar melhor com isso. É ruim não, conhecimento ele liberta você de muita coisa. Bastante coisas assim. E eu costumo dizer que você sempre tem que ter uma carta na manga, isso eu aprendi há pouco tempo. Quando você tem uma carta na manga, ou você previne algo que mesmo que não aconteça, mas você imagina que existe uma possibilidade de acontecer, tem essa carta na mão. Ah, Júnior, eu não entendi nada dessa filosofia sua. As circunstâncias, elas mudam de uma hora para outra. Vou usar um celular de exemplo, né, que todo mundo tem. Está com seu celular aí você não tem um dinheiro lá no banco guardado para comprar outro celular, quase ninguém tem, e você usa para trabalho, ele é necessário, você vai editar o que você vende, você posta, você anuncia, e ele é sua ferramenta de trabalho, ele estraga na sua mão ali, de uma hora para outra, e aí? Eu não tinha carta na manga, eu não tinha um dinheiro guardado, uma reserva de emergência ali. Então você está enrolado. Eu vou no cartão, eu tenho cartão. O cartão ele é simbólico, né? Ele não existe, você não tem aquele dinheiro, você vai ter uma dívida ali. E se você atrasa, aí você se complica. Para você juntar, para você ter reserva, você ter dinheiro guardado, você não poderia e não pode estar mexendo com esse tipo de coisa. Você pode, quando você já tem o dinheiro dela lá guardado. Exemplo, você vai comprar um celular de R$3.000. Aí, o seu celular estragou, ele é 3.000, mas você tem 3.000 lá guardado. Você pode usar o crédito para comprar o celular. Por quê? Porque você tem o dinheiro lá guardado, né? Ele vai continuar sendo acumulativo. Vamos supor que acontece um imprevisto, você tem o dinheiro de pagar o cartão. Mas e se você parcelou esses 3.000 no cartão, não tem o dinheiro no banco, e surgiu um imprevisto, você tem um carro também que é uma ferramenta para fazer as entregas, suas mercadorias, não sei, um exemplo, e ele vai estragar e dá mais 3.000. Aí você não tem o limite. Qual que poderia ter esperado, né? Ou você poderia ter a carta na manga. Limite no cartão, falo, porque daria R$6.000. Você usou os 3.000. Eu não estou dizendo que eu sou dono da razão, não, mas se você pode fazer, faça. Se você não pode, eu uso cartão sem ter o dinheiro. Eu estou falando isso, mas eu uso. Por quê? Porque eu não tenho para onde correr. Mas eu trabalho a ideia até eu conseguir. Eu tenho a consciência de que o caminho é você ter o dinheiro lá, aí você pode usar o seu cartão, mas se você não tiver e ficar só se endividando, é acumulativo. Você nunca sai, você nunca tem reserva de emergência, dinheiro guardado para um imprevisto. E eu não estou falando nem do pior, não, eu estou falando aqui para você de coisas simples. Imagina uma cirurgia, coisas que eu já passei.
Entendeu? É isso. Não é fácil, não. Agora a chuva ali já deu uma diminuída, eu vou lá mostrar para vocês. Mais obedos. Bem mais. O rio, né? O rio.